Amém. Graças e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão desanimados? Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, ficar à vontade. O Espírito Santo está presente, querido. Eu estava buscando em Deus ali uma palavra. Ontem eu separei uma palavra para compartilhar com os homens. E para não ficar muito extenso a reunião, eu acabei que não estendi a palavra, né? Simplesmente falei os 4 pontos que eu queria falar. E hoje, enquanto eu estava ali pedindo uma direção de Deus para poder falar, obrigado, Deus. Eu estava meditando a respeito desses 4 pontos que eu vou abrir para a gente poder compreender. Mas enquanto a irmã ministrava, eu pensava que não basta a gente ter o conhecimento, não basta a gente ter a força, não basta a gente ter a vontade. A gente precisa de uma pessoa para andar ao nosso lado. A gente precisa de alguém que pega na nossa mão e nos conduz a realizar tudo aquilo que está no nosso coração. E Jesus, ele disse quando ele foi arrebatado, que ele não nos deixaria órfãos, mas ele nos enviaria o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E antes de eu falar aquilo que eu tenho para falar para vocês, eu quero falar sobre o Espírito Santo para vocês. O Espírito Santo, querido, nós acreditamos no conceito de um Deus triuno, ou seja, 3 pessoas de uma mesma substância. Nós acreditamos no conceito de Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós acreditamos que Deus Pai é Deus, nós acreditamos que Jesus Filho é Deus e nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia, porque se ele fosse uma energia, ele não ficaria triste quando nós pecamos, e a palavra de Deus diz que ele se entristece quando nós não nos comportamos da maneira que ele gostaria que nós nos comportássemos. Ele não é um poder, porque a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Então, mais do que te capacitar para poder realizar sinais, ele te capacita para que você possa vencer a si mesmo. Quantos de nós não conseguimos ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo? Nós não entendemos que ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. E às vezes nós temos o conhecimento, nós temos a teoria do Evangelho, mas nós não vivemos experiências, sinais da parte de Deus, porque nós precisamos ir além da teoria, nós precisamos ir além do conhecimento. O conhecimento verdadeiramente nos liberta. A Bíblia, o primeiro versículo que eu escutei aqui hoje foi: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade é a palavra de Deus. E eu quero deixar uma pergunta aqui para a igreja: o diabo, ele conhece a palavra de Deus, sim ou não? E por que ele não é liberto? Porque a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ou seja, mais do que conhecer, nós precisamos ser firmes naquilo que nós conhecemos. E para ser firmes naquilo que nós conhecemos, nós precisamos de uma pessoa que nos influencia. Ou seja, nós precisamos de uma força que nos capacita e nos fortalece, nos unge e nos levanta para permanecer naquela verdade que é revelada sobre a nossa vida. E o Espírito Santo é essa pessoa, querido. Glória. Eu sempre, quando estou orando, eu peço: Espírito Santo, o que a palavra de Deus quer dizer quando diz que o Senhor leva as nossas orações para Deus e aquilo que nós não conseguimos expressar, Ele exprime diante de Deus com gemidos inexprimíveis? O que Ele quis dizer? Qual é a razão dele escrever algo assim? A Bíblia diz aqui, eu quero dar o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje, se chama oração. Quando eu falo de oração, eu quero ler uma palavra com vocês que diz assim, Efésios 6,17:
Eu separei alguns versículos, então não precisa abrir. Se você só marcar os 4 princípios, fica mais fácil. Amém? Diz assim, Efésios 6,17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Amém. Quando Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, ele vai dar algumas instruções. São armas espirituais, escudo da fé, capacete da salvação. É uma referência àquilo que está escrito no livro de Isaías. Mas quando nós começamos a ler e aprofundar a nossa meditação a respeito do assunto, eu achei interessante porque ele fala que nós devemos orar em espírito. Ou seja, a nossa oração, como Jesus nos instruiu, ele disse que a nossa oração não pode ser uma oração repetida, com vã repetição de palavra, mas tem que ser uma oração no secreto, singular, direta. Ou seja, é uma conversa, é um diálogo, onde você pronuncia algo e você espera ouvir algo da parte de Deus. Mas Paulo, quando está instruindo a igreja de Éfeso, ele diz assim: orem no Espírito. Quando Paulo diz assim, aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, ele está dizendo que ele está falando uma língua que não é entendível a homens. Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes e manifesta e batiza aqueles discípulos com línguas de fogo, como se fossem de fogo, dentro da teologia pentecostal, é um batismo, é uma renovação. O que aconteceu naquele dia? Porque a Bíblia diz que tinha 17 nações naquele lugar. E quando Pedro falou, nós não sabemos qual foi o idioma que Pedro falou, mas o idioma que Pedro falou foi entendido pelas 17 nações. Ou seja, quem foi que traduziu aquilo que Pedro estava falando? Quem foi que conduziu a palavra de Pedro para o coração daquele povo? Por que eu estou falando? Porque nós sabemos que nós precisamos orar, mas nós temos que saber que a nossa oração ela só tem um jeito de chegar diante de Deus, se ela for conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que ele diz: orem em Espírito. Aquele que fala em outra língua não fala a homens, fala a Deus. Então, nós precisamos ter um entendimento que o Espírito Santo, ele conduz as nossas ações. Quando nós falamos que Deus é um Deus trino, nós colocamos Deus Pai em primeiro, nós colocamos Deus Filho em segundo, e nós colocamos o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. E muitas das vezes, nós não entendemos que Ele é Deus em essência. Nós precisamos compreender isso, porque senão nós nunca vamos conseguir ter uma vida de oração. Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil se relacionar com o eterno, com o transcendente? Porque nós fazemos isso muitas das vezes apenas pelo conhecimento teórico que nós temos, e nós esquecemos que nós estamos nos relacionando com um ser que é eterno, com um ser que é sobrenatural, que às vezes nós nem precisamos falar, e a Bíblia diz que Ele já conhece a palavra antes de chegar à nossa boca. Então o que nós precisamos entender? Que nós temos um ajudador que diz que pode nos ajudar a chegar nesse lugar. E por que eu disse que esse é um princípio eterno? Porque isso não vai mudar. Eu e você precisamos orar se nós precisamos crescer, se nós queremos crescer. Se nós queremos alcançar algo em Deus, se nós queremos viver além daquilo que está diante dos nossos olhos, se nós queremos viver milagres do Senhor, nós não podemos nos contentar simplesmente com a teoria da palavra. Eu falo uma palavra que parece heresia, mas não é heresia se você parar para meditar.
Porque o poder de Deus, querido, ele não te transforma. O que te transforma é o relacionamento com Ele. O poder de Deus te cura. O poder de Deus te liberta. O poder de Deus pode interferir na tua vida e causar um milagre sobre a sua vida. Mas o seu comportamento, o seu caráter, a sua índole, a sua maneira de se comportar só vai ser mudada quando eu e você começar a se relacionar com Deus. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos o Senhor, nós vamos nos sentindo miseráveis, porque nós conseguimos enxergar a grandeza dEle, nós conseguimos enxergar a sua santidade. Então nós não nos sentimos mais tão bons assim quando nós entramos no nível de intimidade. Quando nós começamos a conhecer a Deus verdadeiramente, nós, por mais que nós oremos, por mais que nós buscamos, mas caramba, eu preciso melhorar. Porque Deus, querido, Ele não cabe dentro da nossa caixinha de religião. Ele não cabe dentro do nosso cursinho teológico. Ele não cabe, Ele é muito maior. E à medida que nós nos aproximamos dEle em oração, nós vamos entendendo isso. A oração, querido, eu costumo dizer que quem decide orar não precisa decidir mais nada. Porque Deus, Ele traz uma resposta para a sua vida. Deus, Ele traz um norte para a nossa caminhada. Às vezes nós temos dúvidas de fazer muitas coisas e nós esquecemos que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo e nós não buscamos a Ele antes de buscar qualquer coisa. Porque às vezes o não de Deus também é resposta para a nossa vida. E nós não compreendemos e não entendemos o não dEle na nossa vida. Por isso, antes de qualquer coisa, independente do que você está buscando para a sua vida, busque orar. Busque falar com o Senhor. Se você precisa de milagre, oração. Se você precisa de uma mudança financeira na sua vida, oração. Se você precisa de uma experiência com Deus espiritual, oração. Se você precisa tomar uma decisão e não sabe como fazer, oração. A primeira coisa, a primeira pessoa a ser consultada na nossa vida antes de tomar qualquer decisão é a oração. A Bíblia diz: na multidão de conselhos há sabedoria, mas a última palavra vem de Deus. Continua vindo de Deus. Nós temos conselheiros, temos pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão nos orientar na melhor decisão, mas busque a última palavra de Deus, porque o seu coração faz plano, mas a última palavra vem de Deus. Quer mudar a sua vida? Oração. Por que eu entrei nesse ponto? Essa semana já veio aqui para ir umas 2 ou 3 pessoas que vêm fazer uma consulta comigo. Acham que eu sou algum bruxo. E eles vêm procurando um velho e vê um menino de 30 e poucos anos. E o que essa geração quer? Ela quer uma receita de bolo para mudar de vida. Só que também quer um pozinho mágico. E não existe isso. Não existe um pozinho mágico para mudança. O que existe é um processo, é um caminho a ser percorrido. E quando eu falei para aquela pessoa, uma das pessoas que eu falei: olha, eu te dou uma instrução que vai mudar a tua vida, mas é você que faz, não sou eu. A pessoa nem quis ouvir. Então, se a gente está começando uma igreja, isso aqui é fundamento para a nossa vida. Toda a igreja ela é fundamentada sobre os ensinamentos dos apóstolos, de Jesus Cristo. Quando Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, ele está dando fundamentos para aquela igreja. Se vocês querem andar em níveis espiritual, vocês precisam se revestir de autoridade. E como é que você ganha autoridade no mundo espiritual? Oração. Como é que você é reconhecido no mundo espiritual? Oração. Não tem outro caminho. Mas isso é muito fácil, é só orar, é só orar. Mas quantos de nós conseguem orar 2, 3 horas por dia? Ninguém tem tempo, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse é um pilar elementar da nossa fé. Se a gente tirar a oração do Evangelho, o que a gente vem fazer na igreja? E a Bíblia diz, Deus falando do povo de Israel, diz assim: esse povo
me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, nós podemos estar cantando a Deus, mas com o nosso coração distante dele. E o que Deus quer é aproximar o nosso coração do coração dele. Isso se chama relacionamento. E como é que se constrói relacionamento? Orando. Eu e você precisamos orar. Sabe quando eu descobri que não orava? Quando eu vim ficar em cima do monte. Porque eu achava que meus 15 minutos de oração dirigindo, achava que meus 5 minutos de oração antes de dormir já era suficiente. Aí quando você vai para um lugar onde você tem tempo de sobra, você vê que você não ora. O engraçado é que quando você vai orar, vai olhar a história dos avivalistas da história, dos homens e mulheres de Deus que passaram nessa terra, que viveram verdadeiros avivamentos, John Wesley, Joe Burner, pessoas que fizeram uma grande obra da história. Você vai ver que esses homens oravam minimamente 3 horas por dia. Teve um deles, que eu não lembro o nome, que ele diz: eu oro 4 horas e trabalho 3, porque as 4 horas de oração que eu faço me faz produzir muito mais naquelas 3. Porque se você busca Deus como prioridade, as demais coisas é acrescentada na nossa vida. E não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou isso. Buscai primeiro do reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Como que a gente busca as coisas de Deus? Orando, para a gente descobrir o que é de Deus. Amém? Esse é o primeiro princípio. Se eu fosse você, anotava. Oração, querido, para mudar a sua vida. Quer abrir uma empresa? Ora. Quer fazer uma sociedade? Ora. Quer comprar um carro? Ora. Coisas pequenas. A oração traz uma resposta para a minha vida e para a sua vida. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês se chama jejum. O que é jejum, Janete? Jejum, para ser um jejum de verdade, você tem que se abster de algum alimento. Né? Tem muita gente que faz jejum de rede social. Por exemplo, eu estou 1 ano sem rede social, mas isso não é um jejum. Isso é um propósito meu, porque aquilo consumia meu tempo. Então eu tirei minha rede social. Inclusive soube hoje que Donald Trump tomou um tiro, nem sabia. Então, jejum é o quê? Todas as vezes que Deus ia se manifestar para o povo de Israel, ele mandava o profeta avisar para o povo: proclamem um jejum e se santifiquem, para que eu possa me manifestar. O jejum simboliza humilhação, não para os homens, diante de Deus. O jejum, ele mortifica a nossa carne, ou seja, ele nos deixa sensível. Uma pessoa que está em jejum não gosta de falar muito. Uma pessoa que está em jejum, ela reflete mais durante aquele dia. E todo período de jejum, você está ministrando ao Senhor. Ou seja, eu não posso estar em jejum assistindo Netflix. Eu não posso estar em jejum num barzinho ou num café jogando conversa fora. No dia do meu jejum, eu estou ministrando ao Senhor. Os apóstolos, eles jejuavam dia sim, dia não, de 6 da tarde de um dia às 6 da tarde do outro, porque é assim que é contado um dia para o judeu. 24 horas seco, sem comer e sem beber. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Vou ler o texto aqui com vocês. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordenas que essas pedras se transformem em pães? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Antes de Jesus ir para o deserto, ele foi batizado. E quando ele está saindo das águas, é um dos versículos que aparecem as 3 pessoas da Trindade ao mesmo tempo.
aparece a voz do céu, o Filho saindo das águas e o Espírito Santo de forma corpórea pousando sobre ele. E a Bíblia diz que o céu se abre e Deus fala assim: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E a primeira questão que Satanás faz com Jesus é: se és o Filho de Deus, transforma isso em pão. Ou seja, Jesus está no jejum de 40 dias, mortificando a sua carne, depois de ser batizado, depois de ser testificado quem ele era. Agora o inimigo vem e afronta ele dizendo: se você é filho de Deus mesmo, se aquela voz era verdadeira, transforma ela em pão. Sabe o que eu aprendo com isso? O jejum revela quem nós somos. Quando nós estamos em jejum, nós não falamos demais, nós não queremos conversar demais, ou seja, nós entramos num período de solitude, nós estamos sozinhos com nós mesmos, nós refletimos sobre a nossa vida, nós refletimos sobre a intenção daquilo que nós estamos fazendo, nós refletimos nas nossas ações e nós não compartilhamos, nós só compartilhamos conosco e com Deus. Na Bíblia tem jejum para tudo, querido. Tem jejum de 3 dias, tem jejum de 21 dias, tem jejum de 40 dias, tem jejum de tudo. A pergunta é: o que nós precisamos buscar em Deus para que nós venhamos jejuar por aquele projeto? Jejuar é um princípio imutável. Todas as religiões jejuam do mundo. O budismo jejua, o hinduísmo jejua, o ateu que é fitness jejua porque ele sabe que é um detox. Eu vi alguns budas que jejuaram 51 dias só na água. A gente jejua 1, 2, já está morrendo, né? O apóstolo Adeildo, ele jejuou 18 dias, só na água. Eu, 3 dias. Mas a questão não é quem jejua mais. A questão é quem se apresenta diante de Deus, falando: Senhor, eu quero me conhecer melhor diante do Senhor. Porque é isso que acontece comigo e com você quando nós nos apresentamos diante dele em jejum. Porque Deus não precisa de jejum. Deus não precisa de oração. Quem precisa somos nós. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos orar. Amém? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês se chama a proclamação da palavra. O que é proclamar a palavra, Janaílson? É isso aqui que eu estou fazendo. Quando eu estou falando com você de oração, eu estou proclamando a palavra. Quando eu estou falando com você de jejum, eu estou proclamando o jejum. Porque quando nós proclamamos, nós nos comprometemos com ela. Quantas pessoas que eu conheço, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não proclama a palavra? Ou seja, conhecimento é retido só para ele. Quando a pessoa retém o conhecimento só para ela, ela não tem compromisso com aquela palavra. Agora, quando ela chega para alguém, quando ela chega aqui para a Nai e começa a instruir a Nai, ela está se comprometendo com aquilo que ela está falando. Se eu chego para você e falo: vai por esse caminho que vai dar certo, porque eu conheço esse caminho, ou seja, você está se comprometendo com aquilo que você está falando. Você está se comprometendo com o evangelho que você vive. Quando você chega para um irmão e diz assim: cara, tua vida está toda desgraçada, vem comigo na igreja, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus e Deus vai trazer uma resposta para você. Você está se comprometendo com a palavra de Deus, você está proclamando a palavra. E quando você se compromete com aquilo que você fala, o resultado vem sobre a tua vida. Eu falo de milagre o tempo todo, querido. Eu oro por milagre, eu quero ver milagre. Eu proclamo que Deus faz milagre, porque eu quero viver isso. E eu estou comprometido em entrar em propósito, em jejum, em oração, para buscar a resposta de Deus para a minha vida.
E eu vou viver muito mais do que aquilo que eu estou falando. Eu estou comprometido com aquilo que eu estou proclamando. Amém, irmãos? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. E eu preciso ler para compreender as Escrituras. E à medida que eu leio e compreendo, eu proclamo aquilo. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela. Porque semana passada veio aqui uma diplomata. A mulher falava 5 idiomas, já morou em Israel, já morou na China, já morou no Japão. Tudo ela conhecia um pouco, já morou na Índia. Todas as religiões ela conhecia um pouco. E ela falou para mim assim: a fé ela é relativa. Eu falei: não, a sua fé é relativa. Porque você pode relativizar a sua fé com qualquer coisa. A minha eu não relativizo. Eu creio num Deus único, que se manifesta em 3 pessoas, e eu não negocio aquilo que eu acredito. A Bíblia é minha regra de fé. Se tiver mais, é ruim. Se tiver menos, é ruim. Se tiver multiplicando a mais, também está ruim. Você sabia que para você encontrar uma seita religiosa, você precisa fazer as 4 operações matemáticas? Ou seja, nós temos a Bíblia fechada, o cânon, a nossa regra de fé, a nossa vara de medir aquilo que nós acreditamos. Aí se você pega e as 4 operações matemáticas se multiplicar, ou seja, nós acreditamos que nós somos salvos pela graça, não por obra. Se uma religião diz que você, para ser salvo, precisa ser graça e obras, já está acrescentando alguma coisa na Bíblia, porque não é isso que a Bíblia diz. Se você diz que uma pessoa da Trindade não é pessoa, é um poder, você está usando a somatória e subtraindo, está tirando uma coisa do que está escrito. Se você multiplica alguma coisa, se você multiplica algum versículo, se você coloca um livro à parte, agregando à Bíblia, você está multiplicando o conhecimento. E Paulo diz assim: ainda que os anjos do céu desçam na terra e preguem outra doutrina que seja fora dessa, considerem anátema. Ou seja, está colocando coisas a mais na sua religião. Existe um filtro para a nossa vida. Então, a nossa fé, ela não pode ser relativizada. Eu acredito nisso e vou caminhar nisso até Jesus voltar. Porque senão você fica como as ondas do mar, sendo levado de um lado para o outro em vento de doutrina, e você nunca firma seus passos num caminho reto. Então, terceiro passo é: leia a palavra de Deus e proclame a palavra de Deus. Porque quando você proclama, você se compromete com ela. Aleluia. Amém? Então vamos lá: oração, jejum, proclamação da palavra. E o 4º princípio que eu quero colocar para você se chama oferta. É impossível você não movimentar o mundo espiritual se você não ofertar a Deus. Já leu que tipo de oferta? Você pode ofertar tempo, você pode ofertar serviço, você pode ofertar dinheiro, você pode ofertar coisas. Tudo que você ofertar no reino espiritual, acontece alguma coisa. Abel e Caim ofertaram a Deus. Abel separou os primeiros frutos e ofertou para Deus. Caim ofereceu aquilo que sobrou para Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Você quer saber se você está bem com Deus? Faça uma oferta e pergunta se Ele aceitou. Manoá, pai de Sansão, ele faz uma oferta para Deus. Ele diz assim: nós vamos morrer porque nós vimos o Senhor. Aí a esposa dele diz assim: se ele quisesse nos matar, ele não tinha aceitado a nossa oferta. Se você quiser saber se você está bem com Deus, faça uma oferta para Deus. Oferta é honrar. Oferta é você declarar que você honra aquela pessoa. Quando nós presenteamos alguém,
nós estamos honrando aquela pessoa e aquela pessoa se sente honrada. Jesus, ele também ofertou. E ele ofertou a si mesmo. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. A minha vontade só veio até aqui. Agora, cumpre a tua vontade na minha vida. Aleluia. São 4 coisas muito simples que mudam a vida de qualquer cristão. Se você decide orar, você entende o que Deus tem para a tua vida. Se você decide jejuar, você fica sensível para ouvir a voz de Deus e entender o que Deus tem para a tua vida. Se você decide ler e proclamar a palavra de Deus, você tem uma linha agora para seguir. Você não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, porque você está preso às suas palavras. E Jesus disse: seja a tua palavra sim, sim e não, não. E se você decide ofertar, você deixa de ser um servo inútil. Porque a Bíblia diz que se você faz somente aquilo que foi mandado você fazer, você é um servo inútil. E quem oferta está fazendo além do que foi pedido. Quem oferece algo para Deus está fazendo além daquilo que foi pedido. Paulo, quando está ensinando a igreja a ofertar, ele diz assim: quando vocês forem ofertar, ofertem com o coração alegre. Quando vocês forem entregar algo para Deus, que não seja por pressão, que não seja por manipulação, que não seja para se mostrar para outra pessoa. Você expressa alegria ofertando a Deus, e Deus expressa a honra dele sobre a tua vida quando recebe a tua oferta. Amém? Vocês compreenderam essa palavra? É difícil de viver ela? É difícil orar? Vamos lá, vamos ser sinceros. É difícil orar? 1 hora, 10 minutos, 15 minutos? É difícil jejuar um dia na semana? Um jejum de 12 horas? De 6 horas? É difícil ler um capítulo da Bíblia por dia? É difícil ofertar €1 por mês? O problema é que nós não colocamos prioridades na nossa vida. Isso é uma chave, querido, para a minha vida e para a sua vida. Porque se você cumprir a regra, os 4 princípios, você muda a sua vida. Você muda a sua maneira de se comportar. E Deus alinha os céus com você. Eu tenho certeza que você só vai mover quando a nuvem mover. Porque você vai estar sensível para discernir quando é Deus movendo, quando é Ele está falando, quando Ele está permitindo que você se mova. E esse é o caminho, querido. Se nós queremos ser uma igreja de evidência, se nós queremos ser uma igreja que influencia, uma igreja que traz um sentido para a cidade que nós estamos, se nós queremos ser luz no ambiente que nós vivemos, nós precisamos ter uma identidade, querido. E se nós praticamos esses 4 princípios, nós construímos uma identidade. Aquelas pessoas vão olhar e vão dizer assim: aquele homem, aquela mulher é uma mulher de propósito. Aquele homem, aquela mulher é uma mulher de fé. Porque eles vão ver a nossa caminhada. Quinta-feira ele não come. Eu acho até estranho. Não, 7 horas da noite ele se tranca naquele quarto e ora 1 hora, todo dia. Parece que é maluco. Não, você não está entendendo. A gente está no carro e ele está lendo Bíblia. Todo mês ele tem que dar uma oferta para alguém. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunha. Ou seja, nós estamos sendo filmados o tempo todo. As nossas ações estão sendo filmadas o tempo todo. E o que vai revelar se nós estamos glorificando o nome do Senhor é justamente o nosso comportamento. São coisas que nos diferenciam. Por exemplo, eu sempre uso a vida do meu apóstolo como referência, porque é para lá que eu estou caminhando. Ele sempre está de jejum de alguma coisa.
Ou ele está 10 anos sem tomar café, ele está 5 anos sem comer feijão, ou ele está 10 anos sem comer arroz, ou ele está 5 anos sem comer macarrão, ou esse mês ele não come carne, ou ele está sempre em jejum de alguma coisa. E fora isso, ele tem os dias de jejum. O que eu estou falando com isso? Aonde ele chega, no lugar que ele chega, a pessoa chega para ele: pastor, o senhor está comendo o quê? Não é para ele ser bom, é para ele ser diferente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem que ser diferente em alguma coisa. E esses são princípios que mudam você, não muda Deus. Percebeu? Amém? Amém. Glória a Deus. Se tiver alguma dúvida, depois a gente vamos nos colocar de pé, vamos orar. Nosso culto é de 5 às 5h30, às 6h30 da tarde. E a cultura portuguesa, ela é fiel ao horário, né? Então eu tento manter a disciplina de horário. Depois, se acabar o culto, a gente pode conversar, sorrir, brincar, mas o culto tem que ter horário, né? Por mais que nós damos liberdade para o Espírito Santo trabalhar, eu gosto de cumprir o horário para que a gente não gere nenhum tipo de escândalo para quem vem de fora e não conhece o nosso culto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Você tem uma causa impossível para resolver na sua vida? Essa é a receita. Existe um processo. É um tijolinho de cada vez que você vai colocar. Mas eu tenho certeza, porque eu tenho vivido isso. Deus, Ele abre os céus para quem é fiel a Ele. Deus, Ele abre o céu e manifesta a glória dEle quando nós decidimos chamar a atenção dEle de alguma maneira. E nós sempre chamamos a atenção dEle quando nós fazemos coisas diferentes. Porque muitas pessoas fazem mais do mesmo. Vir ao culto uma vez por semana, ouvir uma palavra e cantar 3 hinos é pouco demais para um Deus que te criou e te formou. Por isso, decida. Ontem nós estávamos cantando e falamos sobre Abacuque, que decidiu se alegrar, mesmo que não tivesse nada no seu campo. Decida ser diferente. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, ou seja, seja ousado. Fala: Senhor, eu vou caminhar nessa linha aqui tanto tempo, X tempo, porque eu quero fazer algo diferente. Não está ferindo a Bíblia, não está escandalizando, então eu vou glorificar o teu nome fazendo isso. Até barba eu deixei crescer para chamar a atenção de Deus. Deus, querido, Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito tem que andar em espírito. E andar em espírito, querido, nunca, talvez você vai ser entendido, mas os céus estão te reconhecendo. Aleluia, Jesus. E é isso que interessa. O apóstolo diz que você só sabe se Deus está contigo quando as lutas se levantam, porque você vê a mudança na sua caminhada. Você vê, você está sendo reconhecido agora, tanto no reino de Deus quanto no reino das trevas. Agora você está no caminho certo, porque agora você está chamando a atenção no mundo espiritual. Amém? Ser crente não é uma filosofia, né? Ser crente verdadeiramente é você querer trazer o sobrenatural para o natural. Vamos orar? Glória a Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, eu quero Te louvar pela Tua palavra, que é boa, que é viva, Senhor. Ó Deus querido, a Tua palavra nos instrui dizendo que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Ela faz separação de juntas e medulas, Senhor Jesus. Ou seja, ela vai no nosso profundo, ela vai no nosso íntimo, ela esquadrinha o nosso ser, Pai querido. E o profeta Isaías vai dizer que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Pai, eu liberei uma palavra de direção
direção para esta igreja. E assim como eu iniciei o culto, ó Pai querido, eu quero finalizar ele. Nós não conseguiremos, Pai, chamar a tua atenção se o teu Espírito não vier em nós, se o teu Espírito não nos ensinar o verdadeiro caminho. Oh Espírito Santo, eu te convido nessa tarde a levar os teus filhos, Senhor, numa reflexão mais profunda, levar os teus filhos num jejum mais profundo, numa oração mais profunda, numa oferta mais ousada no reino do Espírito. Oh Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós temos profetizado, Pai, que coisas grandes vão acontecer neste lugar. Pai querido, nós temos profetizado que Portugal será impactado com o poder da glória que será derramada neste lugar. Nós temos profetizado, Pai querido, que um grande avivamento vai começar no norte de Portugal, que vai soprar por esta Europa. Ó Deus querido, não tem como um homem natural fazer isso, só um homem cheio do Teu Espírito, Pai, porque a Tua palavra diz que Elias era homem como eu, sujeito às mesmas paixões, mas ele orava, Senhor, e não chovia, ele falava, Senhor, e o fogo descia. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa tarde, pedindo, Senhor, derrama sobre nós essa unção, derrama, Senhor, sobre nós essa ousadia, Pai. Oh Espírito Santo, Senhor, eu não quero ser apenas um teólogo, Pai. Eu não quero ser alguém que estuda, Senhor, as Tuas ações. Eu quero provar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu quero fazer parte, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eu seja um instrumento neste lugar, para que eu seja uma voz Tua soprando neste lugar, que as palavras, as orações virem decretos, Senhor, neste lugar. Oh Espírito Santo, eu não sirvo um Jesus que está crucificado em uma cruz, Pai. Eu sirvo um Jesus que ressuscitou e que declarou que nós faríamos obras maiores do que Ele. Oh Espírito Santo, eu ainda não vi cego enxergar. Eu ainda não vi, Senhor, músculos sendo reconstruídos. Eu ainda não vi, Pai, brotar a orelha, assim como Jesus fez brotar, Senhor, naquele servo de mal. Oh Espírito Santo, o meu convite, Pai, para que o Senhor derrame dons sobre esta igreja. O meu convite para que o Senhor traga dons sobre esta igreja. A Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele dá dons aos homens segundo lhe apraz. Eu oro para que o Senhor derrame dons sobre esta igreja. Eu oro para que o Senhor derrame dons sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres. Senhor, dom de visão, dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, dom de línguas. Espírito Santo de Deus, eu confio, Senhor, no Teu agir sobrenatural. Por isso eu ministro sobre esta casa de oração, Pai, que nós vamos viver tempos de glórias nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a praticar esses princípios que foram falados no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Deus é bom, querido. O diabo não presta. E nós somos mais ou menos. Estamos buscando melhorar. Amém?